No vídeo de hoje eu quero falar sobre mais uma notícia muito otimista aí para o Bitcoin. Será que essa notícia pode levar o preço finalmente aos $200.000 por Bitcoin? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, mas antes de começar eu gostaria de lembrar que temos uma parceria com a Bipa, então você pode utilizar o cupom SATOSHI para ganhar até R$100 em Bitcoin. As informações são todas na descrição do vídeo, links e por aí vai. A Bipa é uma exchange bem fácil, bem simples de utilizar, eles têm cartão com cashback em Bitcoin e várias outras soluções, então se você tiver interesse, dê uma olhada na descrição desse vídeo. Então, notícia aqui da CNN, Bitcoin sobe após Trump liberar planos de aposentadoria para fundos cripto, fundos aí com Bitcoin principalmente. Perspectiva de novos cortes de juros pelo Federal Reserve, pelo Fed, Banco Central dos Estados Unidos, também ajudou a sustentar a alta do ativo. Então são várias notícias aí otimistas, notícias bullish para o Bitcoin, e aqui está mais uma dessas notícias. O preço do Bitcoin no momento que eu estou gravando esse vídeo está em $119.000. Ou seja, muito próximo aí da máxima histórica do preço do Bitcoin. Embora o preço esteja subindo, o preço está subindo com um pouco menos de volatilidade, como fica claro aqui no Myer Multiple do Bitcoin, que é um indicador bastante interessante que ajuda a ver se o preço está muito esticado ou se está num patamar interessante para a compra. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o Myer Multiple está em 1.2 e geralmente aqui a média é 1.3, então mesmo estando muito próximo da máxima histórica aqui o preço do Bitcoin, ainda assim, o Myer Multiple está aí abaixo da média, o que é bastante interessante. A gente vê uma queda de volatilidade aí, isso fica perceptível, inclusive, por esse indicador aqui, o preço do Bitcoin. Além disso, outros indicadores mostram que o preço está muito próximo aí de um preço médio aí, não muito esticado para o Bitcoin. Quando a gente olha, por exemplo, para o Bitcoin Rainbow Chart com linhas de tendência aqui, estaria próximo de uma acumulação ou compra aqui para o preço do Bitcoin. Lembrando, nada disso é uma dica de investimentos, é o disclaimer que a gente sempre faz aqui no canal, mas eu não canso de repetir, mas a gente gosta de analisar alguns dados, algumas informações, alguns gráficos, notícias, para que vocês possam entender melhor o que está acontecendo e tirar suas próprias conclusões. Bom, então o que acontece? O preço do Bitcoin não parece estar esticado em vários indicadores, mesmo o preço estando próximo de uma máxima histórica. Aqui o Bitcoin Long Term Power Law, também o preço do Bitcoin é muito próximo dessa linha de tendência mediana aqui, linha verde. Lembrando que um limite superior aí seria acima de $400.000 e o limite inferior em $46.000. Então está em uma linha bastante mediana aí, em torno de $120.000. E aqui Fear and Greed Index do Bitcoin, então está ali em 73, então já mais próximo de 100 do que de zero, mas também não está, por exemplo, como já esteve anteriormente, em 90 e poucos. Certo? Então, vários indicadores mostram que o preço do Bitcoin ainda pode subir mais neste ciclo. E as notícias, na verdade, são muito otimistas. A gente tem, então, a notícia que a gente acabou de mencionar agora dos fundos aí de aposentadoria, que agora podem ter Bitcoin no seu balanço. Temos também outras notícias bastante otimistas, aí, como por exemplo o ETF da BlackRock, a maior gestora de investimentos do mundo, que se torna o ETF de Bitcoin, né, da BlackRock, se torna o mais rápido da história a acumular $70 bilhões. E alcançou essa marca 5 vezes mais rápido do que o antigo recorde pelo GLD. Então o mercado financeiro, e principalmente com toda essa questão legal aí nos Estados Unidos, está migrando forte para o Bitcoin. Quando a gente analisa os 10 maiores detentores de Bitcoin, então a gente tem os ETFs, aí, como mencionei, Satoshi Nakamoto, exchanges, Bitcoin Treasury Companies também, vamos falar sobre isso, e aqui o governo dos Estados Unidos e da China, que a qualquer momento podem iniciar de forma mais abrupta uma corrida em direção ao ouro digital, ao Bitcoin, aí, imprimindo dinheiro para valer, para comprar o ativo. Isso pode ser um cenário possível, aí, já que ambos os governos estão no top 10 aí dos maiores detentores do mercado global de Bitcoin. Inclusive, quando a gente analisa as maiores moedas do mundo em market cap, em valor de mercado, a gente tem o yuan chinês e o dólar dos Estados Unidos. Então, são as duas maiores potências econômicas que a qualquer momento podem começar a correr para o Bitcoin. Sem falar, então, nas Bitcoin Treasury Companies, vamos encontrar aqui Bitcoin Treasury Companies, aqui MicroStrategy, por exemplo, com um crescimento brutal desde o início da adoção
do Bitcoin mais de 2.500% nos últimos 5 anos, certo? E quando o Bitcoin se valoriza, as ações aí da MicroStrategy tendem a se valorizar ainda mais, certo? Então isso é um comportamento relativamente padrão. É um Bitcoin aí com mais volatilidade, mas também você delega a custódia, lembrando, né, not your keys, not your coins, mas quem acompanha o canal já sabe disso. Então, por exemplo, nos últimos 5 dias o Bitcoin se valorizou 2% em dólar, 2,3%, e a MicroStrategy aqui 5,5% em dólar. Então é um Bitcoin com esteroides aí, com mais risco, mais volatilidade. Então temos vários players entrando cada vez mais forte aí no Bitcoin. Temos o Bitcoin também figurando entre os maiores ativos globais. Vamos atualizar aqui o site bem interessante, Asset Market Cap, que mostra aí os maiores ativos do mundo. O Bitcoin está então em 17º lugar aqui com um pouco mais de 2 trilhões de market cap. Enquanto isso, então, as moedas fiduciárias continuam colapsando. O dólar talvez um pouco mais devagar do que as moedas mais fracas, então já perdeu mais de 97% do seu poder de compra desde 1913, e o real de forma mais rápida, aí, o real que existe desde 1994. E de tempos em tempos, então, o cenário piora. A gente pode dizer que o cenário está pior desde pelo menos 2008, com a crise do subprime, então, e as políticas de quantitative easing, e Estados Unidos aumentando a base monetária e vários bancos centrais, na verdade, com as políticas de quantitative easing, certo? Mas a gente pode voltar ainda mais para trás e falar que o problema começou em 1971, com o final do acordo de Bretton Woods, onde o presidente dos Estados Unidos na época, o Richard Nixon, acabou com a paridade do dólar com o ouro. A dívida começou a explodir, a inflação também, a quantidade de dólares em circulação, o déficit federal e por aí vai. Então, enfim, a gente poderia voltar ainda mais. Mas o que basta para a gente entender aqui o que está acontecendo é que as moedas fiduciárias estão colapsando em tempo real e o Bitcoin está emergindo aí como um dos principais ativos aí. E se a gente observar os ciclos do Bitcoin, a gente teve uma alta em 2013, um topo histórico em 2013, depois um topo histórico em 2017, 4 anos depois, em 2021, outro topo histórico, e agora, 4 anos depois, em 2025, outro topo histórico, que pode ainda não ter terminado, porque todas as notícias que saem aí em vários locais e todo o cenário macroeconômico é bastante bullish, é bastante otimista aí para o preço do Bitcoin. Lembrando, é claro, que é importante falar sobre os cenários de risco aí para o Bitcoin também. A gente tem uma economia global bastante fragilizada. Quando a gente fala, por exemplo, da dívida dos Estados Unidos, ela já passa de 36 trilhões de dólares. Então temos um problema crescente de dívida em todo o mundo, basicamente, não só nos Estados Unidos, mas também na União Europeia, na América de uma maneira geral, no Oriente também. Então, enfim, é o problema da dívida, porque a dívida ela é a base do sistema financeiro atual. E ela tende a aumentar porque políticos e burocratas têm aí incentivos, de acordo com a teoria dos jogos básica, né? Eles têm incentivos para aumentar a quantidade de moedas e gerar mais dívida e empurrar a conta para o próximo político que entrar aí no mandato. E isso eventualmente vai causar aí o colapso das moedas fiduciárias, talvez de forma mais lenta e suave, talvez de forma mais abrupta, mas o fato é que se a gente tiver um problema econômico grave, como a gente já teve anteriormente, o preço do Bitcoin tende a acompanhar e cair junto. Então, por exemplo, um evento mais recente foi agora em março, abril aí de 2025, a gente viu o S&P 500 caindo bastante e o Bitcoin acompanhou, como vocês podem ver aqui neste gráfico, certo? O preço do Bitcoin caiu abaixo aí dos 80 mil dólares e ficou por um tempo ali em 80 mil dólares, certo? Então isso realmente pode acontecer, é um risco que vale a pena mencionar aqui. E aqui algum compilado aí de possibilidades de cenários para o topo do Bitcoin ainda neste ciclo. Então aqui eu perguntei para o ChatGPT na versão mais atual, então quais poderiam ser os cenários aí para o topo do ciclo atual. Então aqui temos algumas previsões aqui de especialistas, segundo o ChatGPT aqui, então essa primeira entre 180 e 200 mil dólares ainda em 2025, apoiado pelo aumento de carteiras que já passam de 380 milhões, então mais uma estimativa aqui
aqui de 150 mil dólares em 2025 e outras estimativas variam e incluem cenários mais arrojados com projeções entre 140 e 220 mil dólares. Sobre análises on-chain, então, dados de on-chain análises indicam que o topo do ciclo poderia ocorrer perto dos 200 mil dólares antes que o mercado entre em correção e, enfim, fala sobre outros ciclos aqui. Cenário mais audacioso aqui, então, bom, enfim, 1 milhão no longo prazo, 1 milhão de dólares, né? Claro, longo prazo pode ser, sim, 1 bilhão de dólares aqui. Fidelity vai mais longe, estimando que o Bitcoin poderia ser avaliado em 1 bilhão de dólares por unidade entre 2038 e 2040. Claro, aqui pensando no longo prazo, mas, 1 bilhão por unidade, daí seria um cenário de hiperbitcoinização brutal, né? O dólar colapsando já. Bom, aqui uma outra projeção de 500 mil dólares até 2025, olha só, projeção bastante bullish aqui. Cenário técnico, o papel dos ETFs, então, conforme reportado por Barron's, o preço atual acima de 20 mil dólares se beneficia, chegando entre 130 e 134 mil dólares. Financial Times aqui, a valorização dependerá da adoção, beleza, enfim, nada de novo aqui. Resumo das projeções, então, conservador técnico entre 130 e 150 mil dólares, moderado entre 180 a 200 mil dólares, cenário alinhado com a adoção institucional crescente, otimista de curto prazo, então, em torno de 220 mil dólares, em caso de alta demanda global e escassez de oferta, longo prazo entre 5 e 15 anos, entre 500 mil dólares a 1 milhão de dólares por Bitcoin, se ele se consolidar como reserva de valor global, e prazo extenso, 2038, 2040, até 1 bilhão de dólares. Aqui eu acho que é um pouco de exagero, né? Porque para o Bitcoin valer 1 bilhão de dólares, aí o market cap teria que ser brutal. Então, conclusão, se você busca uma estimativa realista para o teto do ciclo atual, uma faixa entre 150 mil dólares e 200 mil dólares parece ser mais plausível, com base na convergência da análise técnica, defesa de institucionais e padrões históricos. Interessante, eu não duvido aí de o Bitcoin alcançar esse patamar de 200 mil dólares ainda neste ciclo, talvez 2025, talvez início de 2026. Claro que uma correção pode vir, como já veio várias outras vezes, né? Se a gente pegar aqui o preço do Bitcoin, por exemplo, de 2017, de dezembro de 2017 até janeiro de 2019, caiu mais de 80% em dólar. E aqui de outubro de 2021 até dezembro de 2022, caiu mais de 70%. Então as correções elas acontecem de tempos em tempos, mas o cenário parece ser bem bullish, pelo menos por enquanto. Se a gente tiver uma crise econômica global, o Bitcoin pode cair junto. Lembrando, não temos como prever o futuro, isso não é uma dica de investimentos e eu quero saber a sua opinião nos comentários. Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar no sininho, inscrever-se no canal, ficar à vontade na seção dos comentários e clicar no hype também, que tudo isso ajuda muito o canal. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, até mais.